A gente começou ontem a falar sobre algumas brachot. Hoje vamos falar sobre algumas coisas de como a gente deve iniciar o nosso dia. O que quer dizer isso? A gente já falou a rotina logo do início, da hora que a pessoa acorda, faz o Modéanin, Netlat Yadayim, etc. Mas tem um conceito muito importante. Qual vai ser a primeira atividade que você vai se ocupar ao acordar? Os nossos sábios trazem para a gente que a primeira coisa que você faz no seu dia, ela te impacta no dia todo. E tem um paralelo interessante sobre isso, mudando de assunto completamente, mas só para a gente entender qual que é o paralelo que eles fazem. Existe uma mitzvah que a gente deve respeito, kavod e algumas obrigações para o filho mais velho. Se o casal tem filho primogênito, homem, etc., então ele tem várias leis, regras. Por exemplo, ele vai receber herança em dobro, os outros irmãos têm que respeitar ele, às vezes pode se tornar o administrador quando o pai falece, se ele administra os fundos, etc. Tem várias leis em relação a isso, mas deve-se dar o kavod para ele. Por quê? Às vezes o segundo filho é mais inteligente, às vezes o segundo filho é mais capaz, às vezes, por que eu preciso dar o kavod para esse filho? Então, nossos sábios dizem que o espírito do pai recai sobre ele. Algo, estamos falando aqui espiritual, mas o pai, quando ele tem o seu primeiro filho, homem, uma parte dele, digamos assim, se investe mais nesse filho. E através desse filho, vai para os outros. Então, a gente sabe que a gente deve honrar o irmão mais velho como extensão da honra que a gente dá aos pais. A Torá fala para a gente caber nessa paraxá, etavicha ve etimecha. Duas preposições aparentemente redundantes. Honre o teu pai e a tua mãe. Então, essa preposição e está a mais. Para que é esse e? É para agregar mais uma lei, que é de respeitar o irmão mais velho. Então, por que isso? Então, espiritualmente, o pai, uma parte do pai, ele vai mais para esse filho e dele se distribui para os outros filhos. Isso é uma questão espiritual. Mas a mesma coisa também acontece no início do nosso dia. O nosso dia, o primeiro instante, a primeira atividade que a gente faz, nela é investida a maior energia que a gente tem e o resto do dia vai receber dessa primeira atividade que a gente fez. É uma coisa espiritual, mas eu acho que também tem um impacto psicológico muito importante. Qual a primeira coisa que você faz? Ao longo do dia, você vai estar com aquilo na sua cabeça. Então, a pessoa fala, tem aquele termo, acordei com o pé direito. Por que você fala acordei com o pé direito? Acordei com o pé esquerdo. Quer dizer, eu acordei mal, então o resto do dia já foi no mesmo espírito. Então, é super importante a gente saber quais são as atividades que a gente deve fazer assim que a gente acorda, assim como aquelas atividades que a gente deve evitar do momento que a gente acorda até depois da gente fazer aquilo que a gente deve fazer. Então, quais são as coisas que a gente está proibido de fazer? Então, a primeira coisa, está escrito que a pessoa deve fazer a reza da manhã. Com a reza da manhã, ele vai colocar, se for os homens, colocar o tefilim, colocar o talit, colocar o tefilim, assim por diante. Antes da pessoa rezar, ele está proibido de fazer algumas coisas. Tem exceções, mas vamos de maneira geral. A pessoa está proibida, por exemplo, de sair para uma viagem. Às vezes acontece, você vai pegar um voo muito cedo, uma viagem muito cedo, então o melhor é você calcular para você primeiro colocar o tefilim, para depois você sair para a viagem. Você não vai sair para viajar antes de você fazer aquilo que você tem que fazer na sua rotina. Tem exceções, se você realmente precisa, vai perder o voo e você precisa, é uma coisa super importante, então você tem um horário mínimo, o horário da colocação do tefilim é entre a aurora e o nascer do sol, é um horário intermediário. Em último caso, você pode colocar o tefilim desde a aurora. Se mesmo assim não vai dar o tempo, então você leva consigo o tefilim e você vai rezar no trem, no ônibus, no avião, ou quando você chegar, mas o ideal é você não sair para viajar antes de ter colocado os seus tefilim. Fala. Não, mesmo que esteja escuro, você pode colocar. Então, você tem que olhar, às vezes, especialmente na cidade, que a gente não tem a visão direta do raiar do sol, então você tem que olhar no relógio e olhar no luar. Cada um deve ter um luar, baixar um aplicativo, se quiser, eu te indico, mas você coloca no Google luar, tem que fazer a adaptação dele correta, de São Paulo, etc. E aí você vai ter os horários certinhos. Mas sempre, você já me perguntou uma vez, né? Você também? É ótimo. Você me perguntou uma vez, Moisés também perguntou uma vez, tinha que sair para viajar. Então, essa é a regra. Mas o conceito que a gente está dizendo, que isso é mais fácil de lembrar, é de não se ocupar com alguma coisa, uma viagem, uma coisa importante, antes de você fazer a sua obrigação, você rezar para Deus. Outra coisa, é proibido você começar a trabalhar. Você não pode começar a fazer melachá. Melachá
tem uma categoria específica, que é aquilo que a gente não pode fazer em Chol HaMoed, que seria costurar trabalhos, como se fossem manuais, trabalhos que exigem um esforço. Hoje, no nosso modelo, talvez a risca, ao pé da letra, você não estaria transgredindo se você abre teu e-mail, abre teu computador, começa a pagar contas ou cobrar pessoas, talvez a risca da lei você não estaria transgredindo, mas com certeza, seguindo o espírito do que a Halakha está trazendo para a gente, é completamente perder o início do seu dia se você começa já abrindo os seus e-mails, seus WhatsApp, começando a fazer coisa de trabalho antes de você rezar. Até porque, quando você vai chegar na reza, se você já abriu alguma coisa, aí chegou uma conta. Vou dar um exemplo, hoje aconteceu comigo. Eu viajei para os Estados Unidos e alugamos um carro. E aí hoje chegou a conta. Você nunca sabe, será que veio alguma multa? Será que... E eles sempre sabem cobrar alguma coisa a mais. Eu coloquei no meu bolso, está aqui. Estou rezando para a hora que eu abrir, não vai ter nada, né? Enquanto a gente não viu, tem uma regra que enquanto a gente não viu, a gente pode rezar para Deus. Depois que você já viu, é chamada uma reza em vão, porque a brachá recai sobre aquilo que está oculto. Então, a Guimarães traz para a gente que quando essa pessoa vai medir o seu armazém, quanto eu consigo produzir esse ano de trigo, grãos, etc. Então, antes de eu medir, eu posso e devo rezar para Deus. Deus, ajuda que tenha bastante. Mas já foi colhido. Enquanto eu não contei, Deus pode aumentar. Depois que eu já contei, ele também pode aumentar, mas a brachá não recai. Então é importante aquilo que você vai verificar a tua conta no banco todo dia, é bom, deixa lá fechado, quem sabe vai render um pouco mais. Como? Deus, enquanto você não viu, vai render um pouco mais. Então, que se Deus quiser, é em dólar, né? Espero que não venha nada. E toma uma multa do Shabbat, então. Então, voltando, outra coisa, nós não devemos falar, por exemplo, sair ao encontro de uma pessoa, ir até a casa de alguém para dar as boas-vindas. Tem aqueles que são até mais rigorosos de não dar bom dia antes de você fazer a tefilá. Então, o ideal é, pelo menos você em casa, você faz já as brachot, que são aquelas brachot matinais, isso já te garante, já te dá um passo à frente, mas falar a palavra Shalom Aleichem, ou você especialmente passar na casa de alguém para dar as boas-vindas, quer dizer, você se desviou do caminho da sinagoga, você se desviou daquilo que você tinha que fazer para dar as boas-vindas, e antes de você dar as boas-vindas para Deus, então isso é proibido. Eu estou dando alguns exemplos para a gente entender o espírito daquilo que a gente não deve fazer antes da nossa reza. Mais um detalhe, na Halakha está escrito que é proibido comer e beber antes da reza. Por quê? Seria uma falta de educação. Você está agora se preocupando com o seu estômago antes de você rezar para Deus. Só que, e a Halakha mesmo traz, se alguém tem alguma questão de saúde, que ele precisa comer, é importante para ele comer, então ele pode comer antes da reza. E quando a gente fala beber, seria beber alguma coisa, por exemplo, tem gente que toma café, mas sem o açúcar. Toma água, não teria problema nenhum. Porém, o Rebbe de Lubavitch fez uma campanha, vamos chamar assim, não é bem uma campanha, mas ele incentivou que se comesse antes da reza e se comesse uma bolacha, um bolo, alguma coisa mais sustentável, boremine mezonot, que é um bolo, uma bolacha, alguma coisa assim, não a motzi, que a motzi já é toda uma refeição. Mas você fazer isso antes da reza, porque especialmente na nossa geração, isso pra gente, você vê hoje a pessoa no final do Yom Kippur, como a gente, um dia sem comer, já estamos brancos, a gente não aguenta. Antigamente as pessoas tinham uma força diferenciada. Então é importante não só que a gente pode, mas deve se comer antes da reza. É muito claro a diferença que você vê que quando você come, o teu sangue começa a correr melhor, tua cabeça funciona melhor, então vai ajudar para você se concentrar na reza. E para isso você precisa de um grande mestre como o Rebbe para poder dizer, olha, a nossa geração está nessa situação, e por isso o conceito é você não comer. Então você não vai fazer uma refeição, você não vai sair para tomar um café com alguém antes de você rezar. Mas a ideia é você comer alguma coisa para você poder se concentrar, isso é aconselhado. E por último, uma coisa super curiosa, estudar antes da reza sobre determinadas condições é proibido. Por exemplo, você vai pegar uma Guimará, que é algo que exige bastante concentração, vai estar falando sobre um assunto detalhado da lei judaica, tua cabeça vai começar a funcionar numa direção, que é a direção de questionamento, pergunta, resposta, que é essencial, mas não antes da reza. Porque na reza é outro espírito, é concentração, em Hashem, você
colocar, direcionar o seu sentimento, o seu pensamento para Hashem, uma questão de submissão. Já quando você reza, você estuda, você está compreendendo, entendendo, precisa de você colocar a sua maneira de pensar, você ver se você entendeu e assim por diante. Então, coisas que são ligadas ao estudo de Torá, que vão trazer esse tipo de questionamento, não se deve estudar antes da reza. Tem exceções, tem pessoas que já têm um horário fixo para estudar, então ele não vai esquecer de rezar. Outro problema é que você, de repente, vai começar a estudar, tá tão legal, você vai esquecer da reza, vai passar o horário da reza. Então, tem exceções, tem pessoas que estudam antes da reza, mas o que eu quero trazer aqui é mais o conceito. Já estudar o que a gente faz, por exemplo, no sábado de manhã, que é um estudo de Hassidut, que é aquilo que vai te falar sobre a grandeza de Hashem, pelo contrário, isso vai te ajudar a se concentrar na reza. Mas um estudo, mesmo o estudo da Torá, existem certas condições. Então, isso só para concluir com tudo isso, é a gente tentar, o que é o mais comum, eu, por exemplo, acordo com o meu alarme está no celular, imagina que a maioria das pessoas também está no celular. Primeira coisa, você já abre o celular que seja para parar o alarme, você já tem lá algumas mensagens. Então, da gente realmente conseguir ter a disciplina de não abrir nada, a não ser que seja, como a gente falou, uma emergência, uma situação fora do comum, antes da gente rezar. Primeira hora do nosso dia, o primeiro momento do nosso dia, deve estar inteiramente dedicado para Deus. E a diferença você vai sentir ao longo do seu dia, porque se a primeira hora, o jeito que você acordou, ele vai ter um impacto muito grande ao longo do resto do seu dia. Dúvidas? Nenhuma? Rabino. A dica para você acordar bem é você ir dormir bem. O dia judaico começa à noite. Então, se você vai dormir como um animal, é impossível que você vai acordar como gente. Se você vai dormir, então é super importante o horário. Hoje dizem, usando apenas como um paralelo, 2 horas antes de você dormir, você não deve ter nenhuma tela, nem computador, nem celular. Eu quero ver quem consegue fazer isso. Porque aquela luz azul, né? Acho que tem alguma luz que ela acaba, você sabe do assunto? Ela acaba acelerando o funcionamento do nosso cérebro e acaba dificultando o nosso sono. E por isso hoje a gente tem tantos distúrbios, tem tudo a ver com isso. Eu não entendo do assunto, mas deve se tomar esse... Por isso, inclusive, no celular você tem a opção noturna, que ele é uma luz bem mais escurecida, sem aquele brilho, porque ajuda também para depois poder criar melatonina para a pessoa poder adormecer. Fala, Yaakov. Não, era isso. Eu ia fazer esse comentário do celular, da luz. Tem essa opção. Noturna. Então, fica mais amarelado, com então cores você mais tem uma fortes, outra opção, tem uma segunda opção que você coloca em modo avião e você liga lá, você apenas liga alguma leitura judaica, alguma leitura boa, isso é importante na hora que a gente vai dormir. O horário, logo antes de dormir, tal como a gente falou que o início do dia é muito importante, o meio do dia também é importante, o final do dia e os intervalos também são importantes, mas são momentos chaves, essa é a palavra. O momento de você dormir é chave, por quê? Porque as próximas 6, 5, 8 horas que você vai dormir, você não tem controle. O único controle que você tem é o que você vai fazer logo antes de dormir. Então, da mesma maneira que é importante essas regras aí que dizem sobre as telas, 2 horas antes de você dormir, então, não sei se é 2 horas antes, mas pelo menos que a última coisa que você vai fazer antes de dormir seja alguma coisa que te traz um crescimento espiritual. Nesse momento, você vai devolver parte da nossa alma para o Criador, ela vai lá se refrescar, se reenergizar, carregar a bateria. Então, antes de você entregar, você tenta você empacota ela bem, tenta entregar ela que esteja bonita. Por isso, então, você dorme com uma história judaica, você lê algum livro que vai te trazer um pensamento bom. Também não, que não seja uma coisa complexa, difícil, etc. Tanta gente que fala que adormece com meus shiurim, fala, bom, se eu cobrasse metade ou 1/3 que o pessoal paga para o Rivotril, eu estaria trilionário. Mas funciona, garanto que funciona. A pessoa fala, tua voz é doce, boa, tranquila, adormeço direto. Ótimo. Pois eu tenho uma das plataformas que eu uso, ele fala alguma das pessoas que se identificam quantas vezes ele escutou, quantos shurim ele escutou. Esse cara tem mais de 1000. Porque ele vai, à noite vai, eu achando que o cara está aprendendo, então está tocando lá enquanto ele já adormeceu. Mas tudo bem. Sonhou comigo, esse não é o pior. Ele fala que foi dormir comigo, esse é o problema. Mas é um fato, Rabino. É um fato, eu sei que é um fato. Estou dando a dica. Não. Quando você se interessa por alguma coisa, você quer ouvir aquilo e aquilo meio que te relaxa,
você dorme. Se tiver uma coisa que não está te despertando endereço, também atrapalha para você dormir. Atrapalha para você dormir, tá bom. Tem gente que dorme com barulho, sem barulho, com luz, sem luz. Chega uma hora que já não, não faz diferença. Bom, essa foi a propaganda do Shiur, que se pelo menos não está acompanhando o Shurim para ouvir, para entender, que pelo menos usa ele para adormecer. Então, isso realmente é uma dica... É uma dica boa para você ter uma boa noite de sono. Super importante. A gente adormecer, melhor ainda, você conseguir adormecer. Tem uma brachá que a gente faz, tem o Shema da noite, e ainda tem uma brachá que é a Mapil Hevdei que a gente fala antes de adormecer, super importante, que a gente está pedindo para Hashem, olha, estou indo dormir, mas que não tenha pesadelos, que cuida bem da minha alma, que eu possa ter pensamentos bons ao longo da noite e assim por diante. Então, essa brachá é super importante. Depois que a gente fala ela, a gente já não deve mais conversar, não deve fazer mais nada até você adormecer. Então, as pessoas gastam tanto, tentando com soníferos e maracujá da vida, outras coisas mais pesadas. Claro, tem pessoas que têm distúrbios que realmente devem consultar o profissional na área, mas na questão aqui judaica, é importantíssimo desses momentos, antes da gente dormir, que sejam sagrados, sejam dedicados para Deus. Isso tende a garantir que a sua noite vai ser mais tranquila, vai ser boa. E assim, você na hora que acordar, então você já vai acordar com outro espírito. Uma das coisas que a gente sabe, que os grandes sábios, eles dormiam e à noite sonhavam com a resposta, eventualmente, dos estudos, coisas que ficaram na dúvida. Você vai dizer, bom, mas isso é para grandes sábios. Mas uma coisa curiosa que a gente sabe, que às vezes quando você estuda qualquer matéria, muito mais Torá, você vai dormir, depois de uma noite, no dia seguinte, você vai ver aquilo de novo, opa, agora eu já entendi. Então, com certeza tem a ver, especialmente Torá. À noite, a nossa alma ela vai visitar os mesmos lugares que a gente fez durante o dia. Então, se você estudou Guemará do Beit Shammai, provável que à noite, tua alma à noite vai lá visitar a Yeshiva do Shammai, do Hillel e os grandes mestres antigos, do Rashi, a Torá, Moshe Rabbeinu. Então, sem a gente perceber, a tua alma recarregou, esclareceu as dúvidas, e por isso, para nós, estou falando, não é que você acordou com a resposta, mas você no dia seguinte conseguiu compreender eventualmente alguma coisa que você não conseguiu no dia anterior. Então a noite tem o sonho ele também tem essa função, não precisamos ser grandes sadiquim para isso, mas simplesmente você dormir com um pensamento correto, com um pensamento positivo, com um pensamento bom, tende a você ter uma boa noite e já acordar, entre aspas, com a resposta, já acordar tranquilo, já acordar com as coisas mais resolvidas. Coisa interessante, comparando com isso, Deus falou para Avraham Avinu que ele deveria pegar o seu filho e ele levar o filho até o Monte Moriá. Comentei, Shabbat, 2 semanas atrás, quanto tempo demorava aquela viagem? 3 dias. No dia que Deus falou para Avraham, ele falou, amanhã você pega. Então ele deu para ele um prazo de 4 dias. 4 dias são equivalentes a no caso, 3 noites de sono. Para que ninguém diga que Avraham ele foi no impulso. Deus falou, ele foi lá e matou o filho. Então ele não deu tempo, Deus não deu tempo para ele pensar. Deus fez questão de fazer de tal forma que desse tempo suficiente para ele estar resolvido com aquela coragem dele. E ele realmente mostrou a coragem mesmo depois de 3 noites, depois de 4 dias. Então aqui a gente vê que quando a pessoa dorme com alguma coisa, às vezes demora para você digerir aquilo. 1 dia, 2, 3. Aqui a gente aprende que são 4 dias, ou seja, 3 noites é o que a gente precisa para poder digerir um assunto. E essa noite, elas são realmente refrescantes. Elas permitem que nosso subconsciente vai trabalhando, ou, mais ainda, nossa alma vai trabalhando para que a gente possa chegar numa conclusão. Então, é super importante esse momento que a gente vai dormir e, consequentemente, o horário que a gente acorda. E mesmo que você acordou perturbado, pelo menos vamos se dedicar a começar já o dia com o pé direito e assim as coisas vão se encaixando para você poder começar um dia maravilhoso. Dúvidas, comentários? Fala.